Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos Física 2, do módulo 12, que é o módulo que fala sobre, tá aqui, ó, equação dos gases ideais, né? E aquele mesmo esquema de sempre, eu vou dar aqueles cortes nos vídeos de vez em quando, vou trabalhar com vocês a parte teórica, né? Um pouquinho aqui da teoria, um resumo na verdade, e também ao longo do vídeo a gente faz algumas questões conceituais aí da nossa matéria. Tranquilo? Vou dar aquele corte aqui para começar a explicar. Vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui, ó, equação dos gases ideais. Primeira coisa, o que é um gás ideal? O gás ideal ele tem algumas particularidades. A primeira delas é, a gente considera que a geometria das moléculas são redondas, são bolinhas, a gente chama de pontiformes, forma de pontinho. São bolinhas, então, regra geral, né, gases ideais, bolinhas ali do gás, tranquilo? Segunda coisa que a gente considera para o gás ser ideal. A gente não vai nunca pensar ali em interações entre moléculas, porque às vezes tem a situação de atração e repulsão, né? Dependendo da carga que tem ali dentro e tal, isso pode acontecer. No gás ideal, a gente ignora isso. Então, bolinhas, a gente ignora qualquer tipo de interação entre eles ali dentro. Show? Terceira e talvez a mais importante parte, né? Esses gases ideais, eles têm relação com pressão, volume e temperatura. Tanto é que a equação é justamente PV, que é pressão, volume, e o T é temperatura aqui. A gente vai estudar esses gases a partir dessas três grandezas. E aí, né, se eu vou dar um spoiler, qualquer questão que a gente vai fazer nessa matéria é basicamente gás ideal, para poder funcionar a equação, que a gente chama de equação do Clapeyron, mas para funcionar essa equação aqui tem que ser gás ideal. Então eu estou definindo com você a ideia de gás, mas fica tranquilo que todos os gases serão ideais. Show de bola, então a primeira parte foi. E aí a segunda parte da explicação seria tentar entender como é que funcionam esses caras aqui, né? Temperatura, volume e pressão. Temperatura é uma parada mais antiga, vocês já conhecem já, porque vocês já viram isso quando a gente trabalhou lá com escala termométrica de Kelvin, Celsius, Fahrenheit, né? Vocês conhecem isso aí. E a gente tem uma definição para isso lá. A temperatura lá, a gente fala que é a agitação das moléculas de um gás. Na verdade lá é de um corpo, né? Mas como a gente está falando com gás, então de um gás ideal, né? E aqui, especialmente, como, né, a agitação depende da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a agitação, né? Tem uma relação direta ali. E nessa matéria a gente considera a agitação literalmente como se fosse a velocidade, né, do objeto, no caso, né, da molécula do gás. Então, quanto maior a velocidade, né, do gás aqui, maior vai ser a temperatura dele, e vice-versa. Se eu tenho um gás muito, né, com a temperatura muito elevada, ele se mexe muito rapidamente, né, que é basicamente a agitação. Quanto mais agitado ele está, porque mais rápido ele se move. Faz sentido, né? E qual é a intenção do meu desenho aqui, né? Eu botei uma panelinha como se fosse uns gasezinhos verdes aqui dentro. E aí eu sei que ele tem temperatura, então eu sei que ele está agitado. Vou desenhar aqui umas setinhas, tipo uns vetorizinhos de velocidade, porque esse movimento aqui dos gases, eles são totalmente aleatórios, pode ser para qualquer direção mesmo. Mas invariavelmente, uma molécula ou mais de uma, né, dependendo de como for, as moléculas vão sem querer, né, encostar aqui na parede da minha panela. E é normal acontecer isso. Então vai ter um impacto, o gás vai estar se movendo lá dentro, vai ter uma hora que ele vai se mover e pum, bate na parede e volta. Daqui a pouco ele pum, bate de novo. É normal acontecer isso. Esses impactos, a gente não trabalha com força aqui nessa matéria. A gente trabalha com a de pressão. Só para lembrar, eu vou puxar aqui, ó, pressão, né? Pressão tem uma fórmula lá que a gente vê geralmente em mecânica, né? Que é a força pela área. Ou seja, é a força que a molécula colide com a área, no caso da parede aqui, da minha panela. E a pressão para a gente é isso, é o gás tentando meio que forçar uma saída toda vez que ele colide. Claro que assim, essa pressão, a própria fórmula que indica, né, ela tem a ver, por exemplo, com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu acabo aumentando, por exemplo, a pressão, né? Que é normal, do tipo, eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Então, cada vez mais batem moléculas na parede. E, né, normalmente, essa conversão de bater, né, de colidir, a gente trabalha com pressão. Então, cada vez que eu aumento a velocidade, bate mais, cada vez que eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Isso aí, por exemplo, a gente tem na cozinha da gente, quem se aventurou alguma vez, né, a fazer feijão, a parte mais importante é a panela de pressão, que é o que o pessoal tem medo, porque se você não liberar o gás de vez em quando, né, aquele pininho que tem em cima,
tem o risco da panela explodir. Por quê? A panela de pressão, ela utiliza a pressão, mas tipo, ela aumenta a temperatura do gás ali dentro. Então o gás cada vez mais agitado. Se eu não liberar aquele gás, a pressão vai aumentando. As moléculas vão fazer cada vez mais força para sair. Chega num momento que a força está tão absurda que a panela simplesmente explode mesmo. Pode acontecer. Claro que quem tem a manha já de fazer comida não vai deixar acontecer nunca, mas é um caso real de equação dos gases ideais. Beleza? Então, temperatura, lembra que tem a ver com a velocidade barra agitação. A pressão são os impactos, as colisões que o gás faz com a parede. E o volume, acho que é a parte mais tranquila. O volume é literalmente a quantidade de gás que você bota dentro do recipiente. Pode ser 1 litro de gás, 3 litros de gás, né? Tem a ver mais com a quantidade mesmo que você coloca lá dentro. Só alguns OBS aqui, porque né, além do PVT, né, tem esse N e esse R. Né? E o OBS que eu ia falar com vocês é que esse R ele tem um nome, é constante de Avogadro, e né, por ser constante, é um número fixo. Só que ele não é tão fixo assim. Tem 3 tipos de possibilidade dele aparecer para vocês. Não tem que gravar nenhuma das 3, tá? Porque dependendo da questão, ele vai te falar no finalzinho. Use o R, né, que é o Avogadro, como tal valor. É que a questão é a seguinte, dependendo de como você usa aqui as unidades, esse valor flutua, né? Ele é de acordo com as unidades de medida. Por exemplo, pressão, a gente tem várias medidas de pressão. A oficial, a gente chama de Pascal, que é o PA. Que também é conhecido como, vou botar aqui, ó, Newton vezes... Newton por metro quadrado, que é a formulinha, né? Também tem como ATM, por exemplo. Tem outro tipo de medida aqui, de pressão. Tem vários outros, tá? Volume, o mais convencional, vou até puxar aqui, ó, vou circular aqui de laranjinha, porque essa é oficial. Volume tem várias, por exemplo. Volume a gente trabalha com metro cúbico, pode trabalhar com centímetro cúbico, pode trabalhar com litro, por aí vai. A oficial dela, sempre, né, pra gente aqui, vai ser metro cúbico. Temperatura, a gente trabalha com 3 geralmente, né? Grau Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Pra gente, a oficial sempre será Kelvin, tá? Mas como nós vivemos no Brasil, tem questão que vai aparecer Celsius. Ah, vou ter que converter? Então, aí, sendo bem sincero, vai depender da questão. Vai depender de como vai aparecer para você a constante do Avogadro. Então é muito importante na hora de fazer a questão, ver o número, ok, mas ver também as unidades de medidas que vêm junto com ele. As unidades de medida vão determinar se você vai ter que trocar, por exemplo, volume, temperatura e algo do tipo. Lembrando que eu só não botei aqui, mas a oficial temperatura, né, só para lembrar vocês, é o nosso querido Kelvin. Beleza? E então, ó, já falamos de pressão, de volume, de temperatura, batemos um papo rápido aqui sobre uma constante, que é um número fixo, e faltou aquele Nzinho ali. Aquele Nzinho, eu botei aqui no cantinho, é o número de mols, tá? É uma noção da química, mas que a gente vai acabar usando aqui um pouco na física. E como é que funciona essa noção de número de mols, né? A gente sabe que tem uma relação, tem uma fórmula, na verdade, para calcular isso. N, o número de mols, é a massa do gás, dividido pela massa molar do gás. A massa molar a gente geralmente encontra na tabela periódica. Não vai ser o caso aqui da gente quando a gente tiver que usar alguma questão que trabalhe com massa molar. No geral, esse valor vem já anunciado, para evitar uma consulta, né, mais um empecilho para fazer a questão. Tranquilo? E aí o que eu descobri foi o seguinte, quando eu divido a massa do gás pela massa molar dele, o número que eu encontro é uma constante. É sempre o valor de 6,02 10 a 23 átomos. Então, eles meio que batizaram, 6,02 a 23 átomos. Tá, isso aí então eu vou chamar de número de mols. Então, se eu tenho assim, um gás tem 1 mol, um gás tem 6,02 10 a 23 átomos. Não, tem um gás que tem 2 mols. 2 mols vai ser 12,04, por aí vai. Eles meio que fizeram um número, batizaram esse número, né? Tipo uma dúzia de ovos. Eu tenho uma dúzia, eu sei que uma dúzia são 12, né? Então, eu posso falar uma dúzia de ovos ou 12 ovos. Aqui eu posso falar 6,02 ou 1 mol, né? A intenção seria essa. Algumas poucas questões trabalham com essa ideia aqui. A gente vai trabalhar também, obviamente,
não vai deixar passar batido. Vamos fazer uma questão sobre isso aqui, porque não custa nada, né? Já que estamos aqui na aula gravada. E é basicamente isso então, ó. A gente vai trabalhar agora, vou dar aquele corte. Vamos fazer umas questões sobre a relação da equação dos gases, para a gente aprender a fazer umas contas com isso. Vamos ver também uma questão com isso aqui, de número de mols, e também bater um papo sobre questões teóricas, né? Porque é bom que a gente vai, durante a questão, explicando algumas coisas aqui que fogem do nosso resumo. Importante só gravar, gravem a intenção de temperatura, como é que funciona, velocidade, temperatura e agitação. Pressão é o impacto das moléculas e o volume é justamente o número de moléculas, a quantidade de gás preso dentro do ambiente. Beleza? Vou dar aquele corte aqui e a gente começa a fazer umas questões. Vamos lá. Então, galera, vamos ver aqui a 2, que a gente também bate um papo sobre a matéria para complementar algumas informações aí. Ó, quando se estuda o comportamento físico de uma massa gasosa, que é um gás ideal, são levados em consideração as chamadas variáveis de estado, ou seja, pressão, volume e temperatura, que são aquelas grandezas que a gente comentou, né? As três juntas a gente chama de variáveis de estado. Isto posto, podemos afirmar que a massa de 11,12 litros de oxigênio nas condições de CNTP, que a gente fala que é condições normais de temperatura e pressão, lá da química também, é de tantantan. Então ele fala, quer saber quanto de massa vai ter 11,2 litros desse gás oxigênio aí. E ele foi maneiro com a gente porque ele falou o seguinte, ele deu um valor que geralmente está na tabela periódica, que é o M maiúsculo, que a gente chama de massa molar. Ele já adiantou para a gente, vale 32 gramas por mol. Então 1 mol tem isso aqui, 32. Tranquilo? São as informações que ele te deu. O que ele não te falou, que é uma coisa importante de saber, tem um valor fixo aqui, ó, que eu não botei lá para vocês. Isso aqui eu vou gravar, né? Bota aí na tatu aí. Mas o volume de 1 mol, ele é fixo e ele vale 22,4 litros. Então é um valor constante, fixo e tal, bonitinho. De novo, muito usado na química. Aqui a gente vai começar a usar um pouquinho só nessa parte de equação de Clapeyron. Mas enfim, 22,4, valor fixo de 1 mol só. Aí tu repara, pô, 22,4, 11,2, muita coincidência, não? É justamente a metade, ó. Então, essa massa aqui de oxigênio, ela, pela intenção aqui do nosso valor fixo, dá para perceber que aqui tem meio mol de gás oxigênio. Só que aquilo, 1 mol inteiro, tem 32 gramas. Se eu tenho meio mol, a minha massa, né, que eu vou ter nessa quantidade de gás oxigênio, é literalmente a metade. A massa que eu vou encontrar em 11,2 litros é 32 divididos por 2, que é o famoso 16. Então, em 11,2 litros de gás oxigênio, eu vou ter 16 gramas de massa. Só dar uma olhadinha aqui, porque tem que ver qual é a resposta correspondente, se eu não me engano, letra B, né? Conferei, letra B. Beleza? É aquilo, tem que saber isso aqui. Sem isso aqui, você não mata a questão, infelizmente. E aí, a questão foi meio maldosa porque ela não mencionou isso para vocês. São informações que, né, teoricamente, vocês teriam que saber já, principalmente porque também, na teoria, vocês já viram em química. De qualquer jeito, letra B. Show? Vamos fazer mais uma aqui então, vou apagar e a gente começa fazendo outra. Galera, a próxima então, número 3, vamos aqui ler o enunciado e pegar alguns valores. Eu já anotei aqui, mas vamos ler para a gente entender. 1 mol de gás ideal, a pressão de 16,6 atm, eu já botei aqui o valor, ocupa uma caixa cúbica, mas eu anotei aqui, ó, caixa cúbica porque, né, é importante, então é um cubo na verdade, de volume 0,01 metros cúbicos, 0,001 metros cúbicos. Qual é a temperatura do gás? Então são duas perguntas. Qual é a temperatura do gás e qual é a força que o gás exerce sobre a tampa quadrada da caixa? Bom, uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu notei aqui, ó, qual é a temperatura do gás. E aí a gente tenta lutar aqui para ver como é que é. E ele deu um dado aqui embaixo. Ele deu que 1 atm equivale a 1 vezes 10 a 5 PA. E ele também deu aqui os valores de R, que foi o que eu falei com vocês. Esse valor de R ele é um valor constante, né? A grande questão são as unidades que vêm junto a ele. Então vamos só
antes de fazer qualquer coisa, dar uma rápida analisada aqui. Ó. Se você for ver, Joule é medida de energia. Energia no SI, então está correto. Mol também, né, unidade normal para a gente de moléculas. E o K é o Kelvin, que é a temperatura. Se tu for reparar, todo mundo aqui está no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então todos estão dentro do padrão. E aí, eu acabei de comentar com vocês lá no início do vídeo que pressão tem várias unidades, várias. Só que a unidade oficial do Sistema Internacional a gente chama de PA. E ele botou aqui no finalzinho, esse dado que a gente colocou de 1 atm equivale a 1 vezes 10 a 5, né? 1 10 a 5 PA, não foi à toa. É porque, na verdade, ele queria que você percebesse, pela leitura das unidades aqui de medida, que a sua pressão, né, nessa questão, ela está com uma unidade não oficial. Ela está em ATM e para cumprir o requisito de estar no SI, a gente vai ter que converter essa unidade. O que é muito mole, tá? Porque assim, 1 ATM vale isso aqui. 16,6 ATMs, a gente bota um X aqui e faz aquele cruzado, cruz credo, rapidinho a gente resolve. Então a primeira parte não vai ser um problema pra gente. 1 vezes X é o próprio X, 16,6 vezes 1 a gente vai repetir, então vai ficar 16,6 vezes 10 a 5 PA. É questão, gente, da unidade de medida ser oficial ou não. De novo, você vai sempre ter que reparar nesses caras aqui. Se tivesse um Celsius, um ATM aqui, tranquilão. Eu já saberia que eu poderia usar a unidade de medida, você tem que trocar. Quando o cara me coloca todo mundo no SI, não é de sem querer, tipo, tem um propósito. O propósito é porque eu tenho que reparar que todo mundo tem que estar na unidade correta. Metro cúbico, beleza, ATM, estava errado. Inclusive, eu já até sei qual é a resposta da minha temperatura. Quando fizer a conta aqui, como está no SI, temperatura no SI, eu sei que a resposta vai estar em Kelvin, com certeza. Beleza? E aí vamos fazer aqui a conta então. Vou aproveitar aqui a cor da laranja, né? Botar P, V, N, R e o T. Lembrando que eu quero saber a temperatura, né? Eu tenho todos os outros valores. Vou só trocar aqui, ó. Vou botar a pressão 16,6 vezes 10 a 5. Vou só mexer aqui numa parada para ficar mais fácil. Vamos botar 0,001 não. Vamos botar em ordem de grandeza. Você já viu isso lá em Física 1? Custa nada aqui trocar também, ó. Troca aqui pra gente. Em vez de botar 001, anda com a vírgula. 1, 2, 3. É 1 vezes 10 a menos 3. Fica muito mais fácil fazer a conta aqui. Muito mais prático. Vou botar aqui, ó. 1 vezes 10 elevados a menos 3. Beleza. Próximo passo aqui, a gente tem o nosso N. O número de mols é a primeira frase, a primeira palavra que ele te fala na questão. Se tu for ler ele fala que é 1 mol. 1 mol de gás dela. 1 mol, o N vale 1. E aí, vamos partir para a próxima letra aqui, que é o R, que vale, tá anotadinho aqui, 8,3. E finalmente temos o nosso T, chegando na temperatura. A conta parece estar grande, mas não está tão bizarra não, porque olha só. 16,6 vezes 1, pô, de cabeça aqui, dá 16,6. 10 a 5 com 10 a 3. Quando a gente tem conta assim, a gente mantém a base, né? Mantém o 10. E com a multiplicação, a gente vai somar, entre aspas, a gente vai unir os expoentes. Vai somar 5 com menos 3. Uma soma que na verdade vira uma subtração, mas de qualquer jeito, aqui em cima fica 2. 5 mais menos 3. Beleza? 1 vezes 8,3 é o próprio 8,3. Para me poupar um tempinho aqui, ó, já vou aproveitar e passar para o outro lado dividindo. Tá multiplicando aqui, né? Vai para lá dividindo. Só para adiantar aqui o quadro. Beleza? Última conta. Eu teria que dividir 16,6 por 8,3. Muita coincidência aqui no destino, né? Que coisa, né? Se você fizer 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 8, 16. É o dobro. Olha que beleza. Então, é só cortar aqui. Ó. Aqui embaixo some, fica 1. E embaixo fica 2.
em cima fica 2, né? Então beleza. Para terminar, vamos descobrir que a temperatura fica como se fosse 2 vezes 10 ao quadrado. E aí você pode trocar aqui, porque não custa nada. Pode deixar assim, mas não tem opção de resposta em notação científica. As opções de respostas, elas estão com o número normal, digamos assim, né? 200 Kelvin. Então achamos a primeira pergunta da questão. Tranquilo? Essa aqui é o padrão de questão dessa matéria. Só que tem um negócio a mais, se não me engano ele pede pressão, né? E para achar a pressão a gente vai ter que recorrer, deixa eu pegar aqui de verde, a gente vai ter que recorrer àquela fórmula que eu dei para vocês, que é mais de Física 1 do que de Física 2, que é essa aqui. Pressão forciária, porque ele quer que a gente descubra na verdade a força, né? Porque esse cara aqui. A pressão, sei quanto que vale. Tá aqui, mas na verdade nem essa, né? A gente vai ter que usar a pressão correta, que é 16,6 e tal. Eu teria que descobrir primeiro a área. E aí essa questão torna-se difícil não por causa da nossa matéria de hoje, tá? Ela vai se tornar um pouco mais difícil por questão de matéria anterior, que nem é de Física 2. Vou fazer só para dizer que a gente não fez. Vamos fazer rápido, tá? Porque qual é o detalhe aqui? Aqui ó, é uma caixa cúbica. Então antes de fazer o lance da pressão forciária, eu vou só ajeitar aqui a situação, porque eu preciso saber a área. E ele falou que é uma caixa cúbica. No cubo, eu sei que o volume de qualquer cubo é o lado ao cubo, não é isso? E eu sei que o meu volume está variando 0, aliás, vou botar aqui, ó, 1, 10 a menos 3, que é o 0,001. Teria que tirar a raiz cúbica disso aqui. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 10 elevadas a menos 3 é só tirar o... aqui, né? Só dividir o 3 por 3 vai dar 1. Então, o lado dessa minha caixa cúbica aí vale 1 vezes 10 a menos 1. Se quiser colocar, pode botar que é 0,1 metro, tá? Pode ser? Então, eu fiz o volume. Tá, o volume não adianta nada ali, porque na fórmula tem que saber a área. Cara, tranquilo. Área de quadrado, porque a tampa é quadrada, né? Tá anotadinho aqui. Quadrado é sempre lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Quando eu faço isso, lado ao quadrado, eu fico com 0,1 vezes 0,1, ou então isso aqui é o quadrado, né? 1, 10 a menos 1 ao quadrado. Posso escrever aqui 1 vezes 10 a menos 2, ou também posso escrever que é 0,01 metro quadrado. Beleza? Para a gente fechar aqui a nossa conta, deixa eu tentar aqui não confundir muito o quadro. Vou botar para cá assim, ó. A gente fecha aqui a última conta, que é aquela questão que eu falei com vocês. Eu apaguei a fórmula, mas a gente vai reescrever aqui, que é pressão é igual a força sobre a área. A conta que eu tenho que fazer é pegar o valor da pressão e, para achar a força, multiplicar pela área. Passa para o outro lado, vai dividindo, né? Vai para lá multiplicando. Então, para achar o valor da força, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a minha pressão, que está aqui, ó, 16,6, 10 a 5, vezes a minha área, que é 1, 10 elevados a menos 2. Rapidamente fazendo aqui, mesmo esquema, 1 vezes o 16,6 mantém. 10 a 5 vezes 10 a menos 2, você vai somar expoentes. 5 com menos 2. Vai dar 3, não é isso? E aí é só você andar com a vírgula aqui para terminar. E vai descobrir que as respostas, bom que vai ficar no finalzinho, uma do lado da outra aqui. Vai ficar a temperatura que a gente tem que saber e a nossa força, que vai valer 1, 2, 3, né? 3 andadas. 600. 16.600 newtons, tá? Vou botar aqui que não vai caber, mas senão vai acabar escrevendo na parede. Mas 16.600 newtons. Vamos só ver se tem algo do tipo aí. Espero que tenha, né? Depois de tanta conta louca. Cadê? Tá lá, ó. Letra D. E a letra D ele foi até econômico, porque ele não fez esse passo que a gente fez aqui de andar com a vírgula, tá vendo? Ele deixou 200 Kelvin, que é a nossa conta da nossa matéria mesmo, direitinho, tranquilo. E esse aqui é o a mais.
né? Seria uns dados a mais. E aí 16,6, letra 3 também. Perfeito, fechamos aqui. Letra D. Beleza? Então, só mais uma então pra gente fechar por hoje. Só vou anotar para não esquecer. D de jeans. E a gente vai mais umazinha e fecha. Tranquilão? A última, hein? Cansa não. Aí, galera, para fechar agora, pra gente terminar bonito, hein? Número 4, tem um desenho aí que é um retângulo, né, com um número de mols de um lado e do outro. Vamos ler aqui a questão para a gente entender como é que funciona. O volume interno do cilindro de comprimento L igual a 20 centímetros, ó, L igual a 20 centímetros, até anotei aqui para a gente já. Mostrado na figura a seguir, é dividido em duas partes por um êmbolo condutor térmico. Ó, êmbolo é uma tampa, tá? O cara botou uma tampa aqui entre dois gases. E ele fala que é condutor térmico, ou seja, o calor de um passa para o outro, a energia que um tem, né? Ou seja, aquele Qzinho, o calor de um passa para o outro. Eles conseguem trocar calor aqui dentro. E isso é muito importante. Trocar calor significa que no final das contas eles vão ter temperaturas iguais, tá? Guarda na cabeça porque isso aqui é importante. Lá de calorimetria. Então eles vão ter, depois de um tempinho, temperaturas iguais. Esse êmbolo aí é condutor térmico e pode se mover sem atrito. Então ele vai para um lado e para o outro. Vai chegar uma hora que ele vai parar, mas ele pode se mover para um lado e para o outro. As partes da esquerda e da direita contêm, respectivamente, 1 mol e 3 mols de um gás ideal. Determine a posição de equilíbrio do êmbolo em relação à extremidade esquerda do cilindro. Então ele quer saber, basicamente, onde é que esse êmbolo aqui, essa tampa, vai parar no desenho. Sendo que ele quer da esquerda para a direita. Então, tipo, ele quer saber daqui até onde ele vai ficar quietinho ali, né? E assim, cara, não tem muito mistério, porque a gente meio que já bateu aqui uma resposta para vocês. Quando ele fala que o êmbolo é condutor térmico, é porque, por mais que eu coloque os gases com temperaturas diferentes, depois de um tempo, o calor de um, não sei quem vai ser quem vai ganhar, tá? Porque eu estou só chutando aqui mesmo. Inteiramente, não sei quem é que tem mais temperatura, se é que alguém tem. Mas se tiver um gás mais quente que o outro, esse êmbolo permite que haja a troca de calor. Ou seja, ele vai permitir que depois de um tempo fique com temperaturas iguais. E aí, é aquele lance, né? Eu tenho PV, N, R, T, né? Nossa fórmula geral. Se eu tenho uma relação de temperaturas iguais, eu vou ter que relacionar com pressão e volume. E aí o volume, né, tem a ver com a nossa quantidade de mols que tem aqui. E aí é uma coisa meio lógica, tá? Se eu tenho um mesmo gás, os gases são iguais, só que eu tenho um pedaço dele numa parte do êmbolo e um pedaço maior, né, 3 vezes maior, tem o número de mols maior, né? Então o volume dele é 3 vezes maior. E no outro lado, se o meu êmbolo depois de um tempo se equilibra, onde é que ele vai se equilibrar, né? Vou fazer o seguinte, como eu tenho aqui no total 4 mols, imagina assim, número total de mols, né? São 4. E o meu lado equivale a 20 centímetros, é como se fosse a ideia de que cada mol que eu tenho, para cada mol, ele consome, digamos assim, ele precisa de 5 centímetros, vou botar 1 mol, precisa de 5 centímetros de lado ali, para poder ficar tranquilo. É aquilo, pô, se eu tenho 4 mols, cada um precisa de 5. Eu tenho um do lado, 3 do outro. Aqui, essa minha distância do êmbolo vai acabar sendo de 15, né? Tudo isso aqui 15 centímetros. E o de lá, 5 centímetros. Vou até anotar aqui para não me perder. Então, esse do lado aqui tem 15 centímetros, o lado de cá, 5 centímetros. Porque eles têm a mesma temperatura, são o mesmo gás. A única diferença entre eles é o volume, que é relacionado com o número de mols. E aí, a única dificuldade da questão era a intenção de você não dar mole na hora de errar aqui. Letra B, 5 centímetros, porque está apontando daqui para cá, né? Se a questão fosse muito maldosa, ela poderia colocar para vocês o valor de 15, porque o cara viria de cá para lá e erraria. Mas como da esquerda para o centro, nossa distância pequenininha aqui, 5 metros, letra B. Show? Fechou? Tá bom? Só para dizer que a gente não fez,
Ó, número 5, muito rápido. 2 minutos de... Não, 2 minutos não, 1 minuto só. Variáveis que podem definir estados possíveis para um mol de gás ideal. Variáveis que definem gás ideal. Acabamos de falar basicamente a aula toda. Pressão, volume, temperatura. Tem alguma aí que fale sobre isso? Olha lá, letra C, ó, temperatura, pressão e volume. Letra C também. Já que estava aqui, né, não custa nada fazer. Não custava nada e não custou mesmo. Letra C em menos de 1 minuto fazendo uma questão. Tranquilo? Tá bom por hoje? Então, cara, não esquece de assistir ela ao vivo, porque lá eles vão trabalhar mais questões com vocês. Aqui nosso tempo é meio curto, então eu trabalho sempre a intenção de fazer a conta, dar uma rápida explicação, mas assim, a aula online também é fundamental. Essa aula de hoje é mais precisando então cru para ela. Beleza? Então até a próxima, fique com Deus aí. Valeu! Chega!